OVNI e as civilizações extraterrestres, capítulo 4. Nos escritos do passado, a prova de que relações intergalácticas existiram na aurora do mundo. Sem contestação, a escrita é a primeira das formas de evolução das grandes civilizações. Graças a ela, possuímos arquivos históricos referentes ao problema dos OVNI, que vêm juntar-se às provas arqueológicas que já conhecemos. Recorrendo aos textos do passado, podemos compreender de maneira perfeita a evolução do fenômeno no curso dos anos. Os autores e os historiadores antigos nos legaram em suas obras provas indiscutíveis de que os discos voadores sulcaram os nossos céus há 2000 anos. Textos sânscritos, várias vezes milenários, como o Samarangana Sutradhara, dão uma descrição pitoresca de máquinas voadoras existentes entre os povos civilizados com o fim de garantir as comunicações entre os continentes e de presidir à manutenção da ordem, talvez mesmo para a realização de grandes expedições interastrais. O Samarangana Sutradhara, que é uma coletânea de antigos manuscritos, consagra 230 páginas ao sistema de reconstrução de engenhos voadores, esses fabulosos vimanas, que se elevavam verticalmente e podiam voar milhares de quilômetros. Suas possibilidades eram muito grandes, eles evoluíam a grande velocidade e em grandes altitudes, escapando aos olhares das pessoas que estavam no solo. A laje de Palenque, que nos oferece o esquema de um deles, dá aos técnicos de nossa era o plano de um engenho voador rico em pormenores. Uma outra coletânea, o Samar, afirma que os vimanas não eram produtos de imaginação poética, mas engenhos que funcionavam com potência latente do mercúrio quente. Teremos de voltar a esta definição quando passarmos em revista os futuros veículos cósmicos estudados atualmente em nossos modernos laboratórios terrestres. Quando estavam no espaço, os vimanas não tinham asas, sustidos unicamente pela força que emitiam. Nos livros esotéricos são enumerados 49 tipos de fogos propulsivos. Estes estavam ligados a fenômenos elétricos e magnéticos. Os veículos celestes da Índia antiga escapavam da atração terrestre e transportavam tripulações perfeitamente protegidas. Como nossos enormes cargueiros ou os Soyuz soviéticos atuais, cada aparelho tinha um nome particular. Em tabuinhas védicas, fala-se do Vimana Agnihotra, com 2 fogos de propulsão posteriores. Os contatos. Aparentemente, nesta longínqua época, os habitantes da Terra estavam acostumados a receber visitas permanentes de seres originários de outros planetas. Relações contínuas existiam entre todos os povos do universo. Certos engenhos construídos em nosso planeta atingiam as regiões solares. Seu nome era Surya Mandala. Outros empreendiam cursos ainda mais distantes para as estrelas. Suas proporções eram enormes e viajavam além do sistema solar. Eram chamados Nahasatra Mandala. As ilhas do espaço. O Tantijoa e o Kantijoa aludem a essas maravilhosas máquinas, astronaves com foguetes, que giravam sempre em órbita ao redor da Terra, esperando as grandes partidas. Essas naves podiam receber mais de 1000 passageiros. Uma guerra atômica. O Mahabharata, livro escrito pelos veneráveis há alguns séculos, pretende que a arte de construir naves espaciais era ainda conhecida há 3000 anos, mas os sábios precisaram ocultar a ciência por razões de segurança. Os homens que dominavam outrora a Ásia, 12.000 anos antes de nossa era, dispunham de forças terríveis de origem cósmica. Destruíram cidades inteiras utilizando-se de explosivos nucleares. O Drona Parva cita fatos curiosos que nos sugerem um conflito de origem atômica. Esta obra descreve um enorme projétil chamejante, queimando com fogo sem fumaça, fazendo arder as florestas e matando milhares de indivíduos. De um monstruoso engenho voador é que era atirada esta bomba chamada Arma de Agneia. Arremetendo com um assovio dilacerante, ela arrastava atrás de si em sua corrida um clarão cegante. O Ramayana, ou então as instâncias de Dzian, traduzidas em sânscrito e em verbo chinês, encerram as relações de dezenas de fatos semelhantes narrados pelos historiadores de outrora. A herança hebraica. Por volta de 550 a.C. é que os iniciados hebreus reuniram seus conhecimentos no Talmud.
Desse saber nasceu a Bíblia, que, também ela, relata a aparição de engenhos voadores. Uma reportagem de Ezequiel. Uma descrição desconcertante, porém escrita em estilo realista, nos leva a pensar que Ezequiel foi testemunha direta da aparição de homens de outros mundos desembarcando de engenhos voadores. Que se julgue, o profeta escreve: no ano 30º, no 5º dia do 4º mês, quando eu estava entre os cativos junto ao rio Quebar, os céus abriram-se e eu tive visões divinas. Olhei, e eis que veio do setentrião um vento impetuoso, uma grande nuvem que espalhou para todos os lados uma luz resplandecente, o centro da qual brilhava como que um bronze polido, saindo do meio do fogo. No centro ainda apareciam 4 animais, cujo aspecto tinha uma aparência humana. Cada um deles tinha 4 faces, e cada um deles tinha 4 asas. Seus pés eram como aqueles de um vitelo, e eles brilhavam como o cobre polido. Tinham mãos de homens sob suas asas. Cada um caminhava direito para a frente. Quanto à figura de sua face, tinham todos uma face humana. Cada qual marchava para onde o espírito o impelia a ir. Não se voltavam absolutamente em sua caminhada. O aspecto dos animais parecia-se ao de carvões ardentes. Era como o aspecto de lâmpadas, e este fogo circulava entre os animais, e lançava uma luz cintilante e emitia clarões, e os animais corriam e voltavam como um raio. Eu olhava os animais e eis que havia uma grande roda sobre a terra, perto dos animais, diante de suas 4 faces. Pelo seu aspecto e pela sua estrutura, essas rodas pareciam ser de crisolita, e todas as 4 tinham a mesma forma. Seu aspecto e sua estrutura eram tais que cada roda parecia estar no meio de outra roda. Avançando, iam pelos seus 4 lados, e não se voltavam absolutamente em sua marcha. Tinham uma circunferência enorme e uma altura espantosa, e à sua volta as 4 rodas estavam cheias de olhos. Quando os animais caminhavam, as rodas caminhavam ao lado deles, e quando os animais se erguiam da terra, as rodas elevavam-se também. Iam para onde o espírito os impelia a ir, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Acima da cabeça dos animais havia como um céu de cristal resplandecente que se estendia sobre suas cabeças no alto. Esta cena contada por Ezequiel é impressionante pelo realismo e corresponde de maneira precisa à observação de uma aterrissagem, seguida da aparição de cosmonautas ou de robôs teleguiados. O profeta diz-nos, contudo, que eles têm fisionomias de homens recobertas por um céu de cristal. Menos poeticamente, nós designaríamos hoje este objeto o escafandro. A estreita relação existente entre as rodas e os animais que estavam em terra confirmaria um teleguiamento comandado por discos voadores. O espírito estava nas rodas. Zacarias deve confirmar. Em 1873, o arqueólogo alemão Schleimann trouxe à luz do dia, no local da antiga cidade de Troia, escritos proféticos atribuídos a Zacarias. Nesses manuscritos, o inspirado divino revela: ergui os olhos e olhei, e eis que havia um cilindro que voava. Tinha 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Sabemos que o côvado sagrado mede exatamente 0,6350 metros, arredondando 0,64 metros. O cigarro tinha, portanto, 13 metros de comprimento por um diâmetro de 6,50 metros. Um objeto idêntico atravessou a 29 de março de 1905 o céu do país de Gales. Numerosas pessoas perceberam-no e ficaram aterrorizadas diante deste sinal do céu. Nos arquivos do Vaticano. Se nos fosse permitido fazer uma prospecção minuciosa e completa nos arquivos do Vaticano, descobriríamos, sem dúvida alguma, documentos históricos ocultos em relação direta com o assunto que nos interessa. A Biblioteca Vaticana, que é uma das mais importantes do mundo, abriga numerosos manuscritos de origem egípcia, grega ou latina. Esta fonte de ciência conservada pelos pontífices da Igreja Católica de maneira quase secreta a atraiu na noite de 25 para 26 de novembro de 1965 curiosos que arrombaram o local. Como por acaso, o secretário da biblioteca, o padre Alfonso Reis, estava viajando. Quando se sabe que 600.000 manuscritos inéditos e milhões de textos impressos estão escondidos da curiosidade do público nessas prateleiras, vigiadas dia e noite por dispositivos eletrônicos ultramodernos,
Reconheçamos que os visitantes da noite deviam saber perfeitamente o que estavam buscando. Observações que datam de 20 séculos. A maioria dos grandes autores latinos e gregos, tais como Ésquilo, Tito Livio, Plutarco, Sêneca, Valério Máximo, Xenofonte, Plínio o Velho, descrevem OVNIs depois de ter observado no céu dos campos gregos e romanos espécies de escudos de fogo. É em lembrança a esses escudos de fogo que se chamavam na época clipeus ardentes, que nosso amigo Gianni VII de Turim batizou com esse nome a revista que trata dos OVNI que ele dirige. Em sua História Natural, livro 2, capítulo 25 e 30, Plínio o Velho informa-nos que meteoritos discoides e ovoides evoluíram diante de milhares de testemunhas estupefatas sob os consulados de Valério e de Marcos. Június Obsequiens escreve em seus Prodígios que no dia da Batalha de Cannes, a 2 de agosto do ano 216 a.C., foram observados objetos redondos e outros em forma de navio no céu da Apulia, e que este fenômeno durou uma noite inteira. Do solo, afirma o autor, era possível distinguir formas brancas evoluindo a bordo desses objetos, que se mantinham tão perto da Terra que se podia observá-los à vontade. Um pouco antes da Guerra dos 100 Anos. Em 1290, na abadia de Pyland, na Inglaterra, numa bela tarde de verão, os monges que estavam ocupados em trabalhos no pomar viram de repente, com medo e estupefação, uma coisa grande, prateada e redonda como um disco, voar lentamente acima de suas cabeças. O irmão arquivista consigna esta observação. O pergaminho que a menciona foi descoberto em 1913 na abadia de Amplefort. Não se tratava de um balão-sonda, tão ao gosto dos detratores de nossos dias. Sob Napoleão III, acima dos Alpes Marítimos. O London Times do dia 9 de janeiro de 1866 informa a seus leitores que bolas de fogo cegantes sobrevoaram alguns dias antes a cidade de Vence. Todas elas tinham saído de uma grande nuvem lenta que evoluía no céu Mediterrâneo. A 23 de março de 1877, esses mesmos veículos celestes voltaram a semear o terror na cidade. O problema dos objetos voadores não identificados, segundo nós, está intimamente ligado aos das civilizações desaparecidas. Ora, a alguns quilômetros de Vence, no Planalto, em plena montanha, existe um local mágico que os camponeses designam com o nome de Vila Negra, e mesmo Planalto da Lua. Ali, em Saint-Barnabé, um campo de ídolos esculpidos ergue-se diante de nossa civilização e apresenta aos visitantes fantásticas pedras que parecem ter sofrido formidável ação de calor vindo do céu. Por mais de um aspecto, este local parece-se como o de Marca Hawazi, descoberto no Peru pelo explorador Daniel Rosen. Os discos voadores notados no último século eram sem dúvida pilotados por seres que voltaram em peregrinação às origens. Somente eles conhecem o segredo deste pedaço de terra apocalíptica. A 1º de agosto de 1871, um engenho enorme de cor prateada sobrevoou o porto de Marsella e descreveu uma grande curva nos céus da grande cidade fossiana. 2 anos mais tarde, em 1873, um objeto idêntico fez 3 vezes a volta na cidade de Bohan, no Texas. No dia seguinte a esta aparição, ele sobrevoou Fort Scott, no Kansas. Nos arquivos da Sociedade Real de Meteorologia da Grã-Bretanha. A 15 de junho de 1873, uma singular observação foi relatada e lida diante dos membros da Sociedade Real de Meteorologia da Inglaterra. Na volta de um cruzeiro tropical e assim que navegava para a Inglaterra, o capitão Banner, comandante do veleiro Lady of Lake, foi alertado pelos membros da tripulação que acabavam de observar no céu colorido do crepúsculo uma nuvem com forma esquisita e parecendo-se a um sol cercado por um halo de cor cinza claro. Esta nuvem comportava-se de um modo inteiramente diferente de uma simples nuvem. Ia mais depressa do que o vento. Elevando-se de um ponto para o sudoeste, onde não havia nenhuma bruma, ela chegou quase na vertical do navio. Ali planou durante algum tempo, muito breve, e todos observaram com estupefação que apresentava uma forma curiosa e que estava munida de uma cauda como um cometa. O capitão anotou em seu livro de bordo que pedaços de circúmulos desprendiam-se da parte traseira dessa estranha coisa. As primeiras fotografias.
A 12 de agosto de 1883, sábios do Observatório de Zacatecas, no México, viram um grande número de corpos luminosos evoluindo acima do mar e atravessando o disco solar. Arremessando-se para seus aparelhos fotográficos, fizeram várias fotos que constituem a primeira prova oficial confirmando que veículos aéreos patrulhavam os nossos céus muito antes da invenção dos aviões. Testemunho do tenente Schofield, feito à revista norte-americana Monthly Western Review, 1904. A 28 de fevereiro de 1904, pouco depois das 6 horas da manhã, percebi vindos de noroeste objetos que se pareciam com meteoros e se precipitando em pequenos grupos cerrados sobre o meu navio, um abastecedor da marinha. Diante de minha tripulação estupefata, constatei que seu deslocamento em picada era extremamente rápido e sua coloração de um vermelho brilhante. Mas assim que se aproximavam de meu navio, sua trajetória mudou em 45 graus e eles arremessaram-se para o espaço, para as nuvens que não tardaram a atravessar. Depois, seu curso afastou-se do mar num ângulo de 75 graus e eles desapareceram na direção oeste-noroeste. O maior desses meteoros parecia 6 vezes mais volumoso do que o Sol, tinha forma de ovo e conduzia o voo. 2 outros eram perfeitamente redondos, um deles tinha 2 vezes o tamanho do Sol, o outro era do tamanho do próprio Sol. Quando se afastaram bruscamente da direção do navio que eles seguiam até ali, não houve modificações em sua posição respectiva.